Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. A autora de hoje é a Leliane Rocha, já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela, que é Histórias de Vida de Professores Surdos, entre Silêncios e Resiliências. Primeiramente, Prof. Leliane, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo Coisa convite. boa! Prof. Leliane, para a gente começar então de fato o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse quem é a Prof. Leliane, o que, que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Tá bom. Bom, bom dia, eu não sei se boa tarde, que hora você vai nos assistir, né? Eu sou Leliane Rocha, vou fazer minha audiodescrição, porque já que eu trabalho com a inclusão, vamos começar por aí. Eu sou uma mulher cis, branca, dos olhos claros, cabelos encaracolados, grisalhos na altura do ombro. Estou usando uma blusa verde, um fundo branco, estou no meu escritório e tenho 58 anos. Tá? Sou professora doutora em educação, trabalho na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, trabalho com a disciplina de Libras, atuo com as pessoas surdas desde 2007, venho nessa jornada de pesquisa da comunidade surda. Fiz parte da Pastoral de Surdos em São Paulo durante 17 anos. Agora estou em Alfenas, estou associada à Associação de Surdos de Alfenas, a SALF. Trabalho com as disciplinas de Libras, nas licenciaturas, nas disciplinas optativas e trabalho mais com a pesquisa de histórias de vida, com materiais didáticos para as escolas bilíngues, desenvolvendo projetos de língua portuguesa como língua 2 para surdos e estamos por aqui. Perfeito. Prof, agora que a gente já te conhece melhor, e antes de falarmos de fato sobre a tua obra, eu gostaria que tu contasse pra gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre esse teu livro. Na verdade, eu acho que foi a editora que me encontrou, né? Porque foram inúmeras postagens da editora no Facebook, no Instagram, o Ivânio fazendo o convite. E aí eu falei assim, bom, eu acho que eu vou embarcar nessa, né? Porque eu sou organizadora de livros, mas livros independentes, publicações independentes, então eu já tenho outras publicações em editoras independentes com outros colegas, né? E então eu falei assim, não, agora não quero ter esse trabalho, quero que alguém faça por mim, né? Então assim, não quero estar na organização, eu só quero escrever ele de ponta a ponta e não quero ter esse trabalho, porque é um trabalho árduo que a gente sabe de edição, capa, diagramação, então eu falei assim, não, eu acho que o Ivânio me convenceu que realmente é melhor a gente, né, fazer esse investimento, eu não vou falar nem que é um gasto, porque é um investimento, fazer esse investimento para poder ter uma visibilidade melhor, né? Então foi assim que eu acabei encontrando, ou melhor, né, vocês me encontraram. Que bacana! Vou colocar então novamente aqui a capa do livro da Prof. Leliane Rocha, Histórias de Vida de Professores Surdos entre Silêncios e Resiliências. E vamos falar dele agora, já que eu acredito que todo mundo que chegou até aqui já está curioso para saber do que se trata então essa obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre esse assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Tá. Esse livro ele foi elaborado assim em média de 4 anos, né? Porque na verdade ele é fruto da minha tese de doutorado.
E essa história de vida de professores surdos, como faz parte da minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei 4 professores surdos com histórias de antes das leis de acessibilidade, antes e depois, tá? Eu tenho aí nesse livro aí duas vertentes. Alguns que tiveram intérprete na sala, outros que tiveram um intérprete para a escola toda e outros que nunca tiveram intérpretes para poder acompanhá-los, né? E são professores que têm ensino superior e que atuam como professores, que têm a sua jornada profissional, né? E também faço um pequeno resgate aí de toda a história mesmo, né? Desde do Congresso de Milão, como que foram as primeiras escolas no Brasil, como que no Brasil e no mundo eu faço um apanhado aí. Explico, né? O spoilerzinho tem a identidade surda, as N identidades surdas, de como eles se identificam como surdos. Então, fica aí a curiosidade. Será que todo surdo é igual? Vamos lá dar uma olhadinha para ver como que é essa identidade deles. Então, isso daí vem trazendo subsídios para que a gente continue estudando e brigando mesmo, fazendo parte dessa luta, reivindicando os direitos de não só de comunicação, mas de inserção e permanência dentro das escolas e dentro da sociedade. Porque eles ainda são muito invisíveis, as pessoas não percebem o quanto eles estão nas nossas vidas, eles passam por nós nas ruas e não identificamos porque não tem uma marca física nele. Nós temos aí o deficiente físico, o deficiente visual, síndrome de Down, que você visualmente identifica. Agora, o surdo não. Então, nesse livro, eu não trato o surdo como um deficiente, porque, na verdade, ele não tem deficiência. Ele tem uma modalidade de comunicação diferente da nossa. Então, em toda essa escrita aí, o surdo ele faz parte de uma gama de pessoas, e não de deficiência. Então, fica aí, né, esse convite para você pensar como é que eles estudavam com e sem intérprete, professores que não forneciam materiais acessíveis e que não fornecem até hoje. Como é que eles estão nessa jornada? Como é que eles estudaram? Como é que eles ingressaram no mercado de trabalho? Como é que eles estão lutando, né? Por isso que é entre silêncios e resiliências, porque silenciaram eles muitas vezes, muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, E eles resistiram, estão aí e precisam ser vistos e notados. Então, essa foi uma dos motivos que me fez transformar a minha pesquisa, tirar ela da gaveta, da prateleira, da biblioteca da instituição de ensino superior e colocar ela pública. Então, isso é um motivo de que você tira a sua pesquisa do seu íntimo, da sua curiosidade, da sua percepção e compartilha com as pessoas para que elas possam ter outras visões. Fica aí, novamente, reforço o convite da Prof. Leliane para você. Então, sobre o livro dela, reforça então o convite à leitura do Histórias de Vida de Professores Surdos entre Silêncios e Resiliências. Prof. Leliane, aproveitando que a gente está ainda com a capa do teu livro em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ela e também como é que foi o teu processo junto à editora para a criação da capa e a diagramação do miolo. Tá. Nós tivemos aí uma reunião, 2, para poder decidir como é que seria a capa. Então, como eu, dentro da comunidade surda, já sou muito conhecida por conta das minhas escritas e dos meus desenhos, e o meu sinal na comunidade surda é este aqui, por conta das piranhas que eu usava no cabelo, e que eu gosto muito de borboletas, então os meus cadernos, minhas escritas, sempre tem alguma coisa. Então eu pedi para
para a editora que me pegasse alguma coisa lilás, porque é o que eu gosto muito, né? E a borboleta, porque dentro do livro eu conto a história de vida minha e dos professores usando a metáfora da borboleta. Todo o processo da borboleta, né, está associado à minha história de vida quando eu faço a minha apresentação, porque já que estou falando de história de vida de professores, eu me incluí ali para poder contar um pouco da minha jornada com isso, e acabo fazendo também essa analogia, essa metáfora com as borboletas na vida desses professores. Então, essa primeira construção de capa eu pedi se queria mais realista ou não, me deram algumas opções e essa foi a que mais me agradou, né? Então, as borboletas e o lilás é sempre uma marca muito presente. Eu tenho o próprio logo que tem, o próprio desenho que tem dentro deste livro aí, contando a minha história. Eu fiz um desenho falando dessa trajetória, de como foi o meu percurso, usando essa metáfora do ciclo da borboleta, e eu tenho ele num painel também, né? Que não está aqui, mas eu tenho esse painel que eu costumo usar muito nas gravações das minhas aulas todas, então essa foi a minha criação, né? E com isso a diagramação foi sendo discutida, fui mandando o material, e uma coisa que foi muito legal e que a editora acabou até me surpreendendo, que nas divisões dos capítulos aparece essa diagramação das borboletas, da página roxinha, lilazinha, né? Então, essa daí foi uma... eu deixei um pouco livre para a diagramação, para que ela pudesse criar de acordo com a capa, e eles realmente fizeram isso. Está uma apresentação muito encantadora, né? Gostosa, uma leitura suave. Os próprios capítulos vão incentivando que a gente quero mais, quero mais, quero mais, e a cada ciclo que vai fazendo, vai tendo a capinha da borboleta. Que bacana, que bom saber que as tuas expectativas foram até mais do que atendidas, né? Que a tua experiência com a editora foi muito boa e que tu gostou do resultado final, que é o que a gente está lançando hoje, que é o Histórias de Vida de Professores Surdos entre Silêncios e Resiliências. Para a gente fechar então, Prof. Leliane, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm às vezes até o sonho de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Essa é uma dúvida que eu acho que eu e muitos aí, né? E principalmente antes da gente ter essa experiência, a gente sempre acha assim, mas é muito caro, não é para mim, é um sonho de consumo, mas não, só se a pessoa for muito, né? E não é nada disso. A gente faz a nossa pesquisa, o TCC, uma dissertação, uma tese, são conhecimentos científicos que as pessoas precisam ter contato. Não é só pesquisar por pesquisar para ter aquele título, mas a gente precisa fazer a disseminação da nossa pesquisa, né? Não é pesquisar por pesquisar, é pesquisar para ajudar o próximo. Então, conhecer como que são essas escritas, procurar uma editora, né? A Diálogo também dá essa perspectiva de que foi feita uma entrevista, né, um bate-papo com o Ivânio no começo, me explicando as condições, como que seria, adaptamos para a melhor forma que seria viável, né? Então, existem várias opções, depois a diagramação, a capa, a discussão, é um processo de muito acolhimento da editora. E as pessoas, às vezes, têm medo porque acham que a editora é muito distante, porque nós lemos muitos livros para fazer nossa pesquisa e, muitas vezes, as pessoas idealiza ou endeusa esses autores, né? E aí não se acha pertencimento para fazer o mesmo.
mas na verdade já fez toda a pesquisa, todo o trabalho, toda a burocracia, já passou por vários comitês, por várias avaliações, o seu texto é capaz de ajudar e modificar alguma coisa. É o que eu sempre digo para a minha equipe, para os meus alunos, né? Se a gente conseguir transformar ou melhorar a vida de uma pessoa, já é muito bom, né? Então, assim, toda pesquisa ela é feita, toda escrita, não para melhorar o seu ego, mas para melhorar alguma coisa na sociedade, né? Então, como diz, vamos fazer assim, uma fala um pouco freiriana, né? A gente não ensina nada a ninguém, né? As pessoas, a gente tem que ter esse diálogo aberto, essa conversa, essa troca de experiência. Então, ouvir o outro, dialogar é muito bom. Se você dialogar com a sua pesquisa e não disseminar, não é diálogo, é monólogo, é você com seu papel, né? Então, seria muito bom que as pessoas pudessem mesmo procurar, porque não é tão difícil assim. Que bacana, fica a mensagem da Prof. Leliane para você. Eu sempre gosto de pontuar nessa parte da entrevista isso, que muitas vezes tem alguém nesse mundo afora que precisa ter acesso à tua pesquisa, que está esperando essa pesquisa chegar à tona, ser publicada, para poder ter acesso e, às vezes, dar continuidade àquilo que você pesquisou. Então, por isso que é tão importante você publicar, colocar para o mundo o teu conhecimento, porque, às vezes, uma pessoa, você vai estar modificando a vida dessa uma pessoa, mas já vai fazer a diferença para alguém. Então, publique. Como a gente diz aqui na editora, publicar abre portas. Prof. Leliane, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento virtual do teu livro. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada. Aproveito para reforçar para vocês que nós da Diálogo Freiriano somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, e aproveito também para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e também com a tua vida, por que não? Não esqueça, conte conosco, até a próxima. Tchau, tchau.